Fazendas assombradas, histórias que o povo conta. Aqui encontramos nossas guias, Ana Paula e a mãe, Dona Maria José. Elas vão nos levar até uma fazenda conhecida na região. As pessoas dizem que o lugar é assombrar. Quem morre não volta. Assombrações não existem. É tudo fruto da sua imaginação. Será? Agora preste atenção na fotografia. O espelho aparece refletir algum vulto. E a imagem que está no espelho aparece também na janela. Ninguém até hoje conseguiu explicar como isso aconteceu. Estas são histórias reais, contadas pelo povo há gerações. Um mergulho assustador por fazendas centenárias. Lugares estigmatizados pela dor e a tragédia, a ganância e a indiferença. Verdadeiros recantos sobrenaturais onde o medo coletivo ainda pulsa. Eu sou Fabiana Scacco e hoje vamos descobrir como pedaços de terra se tornam tão amaldiçoados. A Fazenda das Almas Perdidas. Nosso destino? A Fazenda Santo Antônio, esta misteriosa propriedade no interior de São Paulo, onde uma verdadeira batalha espiritual vem sendo travada há quase 2 séculos. Localizada a 180 quilômetros da capital, à primeira vista, Laranjal Paulista é mais uma cidade pacata e tranquila, como tantas outras Brasil afora. Mas quem trafega por suas estradas de terra há muitos anos sempre soube. É ali, entre pastos verdejantes e extensos canaviais, que o inexplicável acontece. Neste pedaço de chão existe um local que se tornou sinônimo de assombração. Um lugar conhecido por um nome que ainda causa arrepios. A Fazenda do Natico. Chegamos à Fazenda do Natico, um lugar que ganhou esse nome devido ao apelido do antigo dono. Que mistérios nos esperam por aqui? Eu escutava cavalo andar, mas eu achava, não pode ser em volta da casa. Você viu como é a casa, né? Então, eu escutava cavalo e eu não sabia, eu tinha medo de contar para as pessoas que eu escutava cavalo, essas coisas. Mas espera, tinha cavalos aqui? Nos pastos, né? Não em volta da casa. Mas a senhora escutava aqui em volta da casa? Escutava aqui. Esta foto sempre intrigou Dona Maria José e a filha. Ela foi tirada neste quarto da fazenda. Veja como é o quarto e repare na posição do espelho. Agora preste atenção na fotografia. O espelho aparece refletir algum vulto. E a imagem que está no espelho aparece também na janela. Ninguém até hoje conseguiu explicar como isso aconteceu. Seu nome original, Fazenda Santo Antônio, foi há muito esquecido. A história remonta à época em que os barões do café faziam fortuna e construíam verdadeiros impérios rurais às custas do trabalho e do abuso de escravos. E aqui começa o horror. A estrutura da casa segue um modelo arquitetônico que hoje nos causa calafrios. A senzala doméstica. Diferente de outras fazendas onde os trabalhadores escravizados ficavam em barracões distantes, na Fazenda do Natico, eles viviam no porão da casa grande. Imagine a acústica disso. A família proprietária vivia no andar de cima, sobre um assoalho de madeira. Logo abaixo, separado apenas por vigas e tábuas, dezenas de pessoas viviam em confinamento. Essa proximidade física criou uma conexão que, segundo pesquisadores paranormais, nunca foi quebrada. Os donos da fazenda não sabem ao certo quantos anos ela tem, mas como ela está há muito tempo na família, eles calculam que esta casa aqui, pelo menos, tenha cerca de 200 anos. Era uma fazenda de café antigamente que abrigou muitos escravos, e muitos deles morreram aqui, nesses porões. E são eles os protagonistas de histórias de causar calafrios. Antônio José dos Reis não foi um homem cruel pelos padrões da época. Ele chegou a libertar seus escravizados meses antes da assinatura da Lei Áurea. Mas a gratidão histórica não apaga o sofrimento diário. Paredes de pedra e taipa têm uma capacidade única de isolamento térmico e acústico. Mas na teoria paranormal, elas também aprisionam a carga emocional de quem viveu ali. E desde então,
Os mistérios da fazenda do Natico intrigam Laranjal Paulista, e o que antes era apenas terra e pasto se tornou o centro de uma série de relatos assustadores. O ponto mais sensível sempre foi o antigo porão, o mesmo que hoje causa estranhamento imediato em qualquer visitante. Youtubers e equipes de televisão que já estiveram no local relatam estranhos fenômenos, uma sensação de desconforto que não pode ser explicada e é o primeiro sinal. Isso aqui era os porão onde só pra você ter base que eu matei essa noite. Nossa, meu Deus! Mas um outro evento, ainda mais perturbador, é o que arrepia até o último fio de cabelo. O som inconfundível de correntes arrastadas e gritos abafados. Testemunhas descrevem um ruído áspero, metálico, seguido por gritos distantes. Talvez os reflexos da dor dos escravizados que perderam a vida naquele mesmo porão. Algo tão aterrorizante que só quem já escutou é capaz de entender. E assim, a fazenda do Natico, dia após dia, mergulhava cada vez mais em um mundo paralelo, onde cada acontecimento parecia um novo ato em uma ópera de horrores. Mas, de longe, o relato mais perturbador não está registrado nos livros de história. Ele está na boca do povo e ainda hoje ecoa como um grito desesperado e que ainda clama por uma justiça tardia. A Figueira. Em meados do século XIX, muito antes de Antônio José dos Reis herdar de seu pai a propriedade, rumores inquietantes já rondavam aquelas colinas. Embora não se saiba ao certo a quem pertencia a fazenda na época, o desfecho trágico de um relacionamento proibido extrapolou os limites da sanidade e ganhou contornos de lenda. Conta-se que Inácio, um dos herdeiros das terras, havia se apaixonado por Joana, uma bela jovem escravizada, que havia nascido e crescido na mesma fazenda. Talvez pelos modos delicados ou por sua beleza quase etérea, Joana fora escolhida a dedo ainda na infância para trabalhar nas atividades domésticas. Para ela, aquilo soava como um conto de fadas, um verdadeiro privilégio. Ela não passava os dias nas duras lavouras de café como os outros escravizados, mas na casa grande, logo acima do porão, onde era trancafiada todas as noites. Porém, como em muitas outras tragédias, não foram apenas o ódio e o descaso, nem o chão frio da senzala que a silenciaram. O destino de Joana fora traçado por um amor impossível. Com os primeiros hormônios da adolescência, um sentimento avassalador acometeu a pobre moça. Um desejo incontrolável de ver e ouvir a voz de Inácio, o filho mais novo do temido barão. Com o tempo, Inácio também se entregou àquele amor proibido, o mesmo amor que um dia se tornaria sua própria ruína. Os encontros ocorriam na calada da noite, sempre às escondidas. Inácio, que tinha as chaves da senzala, retirava Joana do confinamento sob os mais diversos pretextos, mas só se permitia passar poucas horas ao seu lado. Temendo um escândalo, invariavelmente antes do amanhecer, a pobre moça era devolvida à penumbra do porão. Certa noite, já desconfiado do filho, o barão esperou que ele saísse de casa e o seguiu sorrateiramente. Ao longe, ele viu Inácio abrindo os portões da senzala e conduzindo a jovem pelas mãos. Por um instante, ele ponderou que aquilo fosse algo natural, apenas um ato fugaz de um rapaz na flor da idade. Mas ao observar o modo como Inácio e Joana se olhavam e a ternura com que se tocavam, ele se deu conta de que ali havia muito mais do que o desejo carnal. Com um olhar brutal e mergulhado no preconceito, o barão teve certeza de que Inácio, seu próprio filho, estava apaixonado por uma escrava, e aquilo, para o seu coração de pedra, era uma afronta que não poderia passar impune. Cego de fúria, ele se dirigiu ao casal, já com a chibata na mão,
E apesar das súplicas de Joana e dos pedidos desesperados de Inácio, ali mesmo, sob a sombra de uma figueira, o patriarca começou a açoitá-la sem qualquer piedade. A essa altura, alarmada pelos gritos da jovem, uma pequena multidão já havia corrido para o local. Impassíveis diante do terrível ato de crueldade, nenhum dos presentes ousou protestar. Joana foi açoitada até o seu último suspiro. Na noite seguinte, acometido pela revolta e por uma tristeza dilacerante, Inácio voltou ao local, trazendo consigo uma pequena escada, 2 metros de corda e o desejo irrefreável de se juntar à sua amada. Pela manhã, com os primeiros raios de sol, o jovem foi encontrado pelo próprio pai, já sem vida, pendurado na mesma figueira onde seu mundo havia desmoronado. Não por acaso, durante incontáveis décadas, a lenda de Inácio e Joana foi contada e recontada, até se tornar um marco entre as assombrações mais persistentes na fazenda Santo Antônio. A velha figueira já não existe mais, foi derrubada há muito tempo, mas os lamentos desesperados de Inácio, os gritos de dor de Joana e os fragmentos de 2 almas injustiçadas, estes permanecem ali, naquele mesmo pedaço de chão, intocados pelo tempo e pela lógica. Reflexos perturbadores de uma tragédia que nem mesmo 2 séculos foram capazes de apagar. Dizem que ainda hoje, quem caminha à noite por aquelas trilhas pode notar 2 sombras indistintas, mergulhadas na mesma dor, unidas para sempre aos pés de uma figueira inexistente. Jorge Moraes trabalha na fazenda há 12 anos. Ele é um dos caseiros e coleciona histórias de arrepiar. Eu já vi uma pessoa escura lá dentro, e junto com o seu Solon, ele está aí. E isso aconteceu. E convidou ele para almoçar, ele não respondeu nada. O seu Solon convidou ele para almoçar. Isso, na 3ª vez ele sumiu. As histórias dos antigos escravos da fazenda do Natico são únicas e vão ficar para sempre na memória das pessoas que vivem e trabalham aqui. A Jardineira. Uma outra história que circulou por muitos anos na região de Laranjal Paulista conta que na década de 60, um grande agricultor, que na ausência de um nome registrado nos arquivos oficiais, chamaremos aqui de José Posse, ouviu rumores que uma vasta propriedade não muito longe da fazenda do Natico estava à venda. Posse era um homem de negócios, prático e objetivo. Desejando ampliar suas divisas, por diversas vezes tentou contatar o proprietário com propostas de compra, enviando cartas e recados, mas nunca obteve resposta. Após inúmeras tentativas fracassadas e determinado a comprar aquelas terras de qualquer maneira, José Posse decidiu que não esperaria mais. Visitaria pessoalmente a tão cobiçada propriedade. Dias depois, em uma tarde quente de dezembro, ele colocou sua jardineira na estrada, mas assim que atravessou a porteira da fazenda, uma série de eventos inexplicáveis teve início. Posse mal havia entrado nos limites da propriedade, quando um estrondo rompeu o silêncio. 2 pneus de seu veículo explodiram simultaneamente. Ele desceu para verificar. Não eram pregos, arame farpado ou pedras afiadas. A borracha simplesmente cedeu, rasgada por uma força invisível. José, contudo, racionalizou que o incidente havia sido provocado pelo forte calor daquele verão e pelo desgaste natural do veículo. Sem opção, decidiu seguir a pé o restante do caminho até o casarão. E enquanto caminhava, o agricultor fazia planos mentais sobre a proposta financeira, calculando valores e lucros. De repente, algo atingiu sua cabeça com violência, uma manga verde. Atordoado e assustado com o impacto,
Ele imediatamente olhou para cima, procurando a origem do fruto. Foi aí que o medo começou a se instalar. Ele não estava sob uma mangueira. Olhando em volta, num raio de metros, não havia sequer uma árvore frutífera próxima. O céu estava limpo. Nada justificava aquele acidente. Era como se aquela manga tivesse se materializado no ar apenas para atingi-lo. A essa altura, José já não tinha tanta certeza de que aquilo fosse coincidência. Mas, teimoso e cético como era, nem lhe passou pela cabeça recuar. A duras penas, seguiu caminhando até finalmente parar em frente ao majestoso casarão. O lugar estava silencioso, sem ninguém à vista. Posse começou a bater palmas e aguardou. 1 minuto, 2 minutos, nenhuma resposta. Impaciente, o agricultor subiu a escadaria lateral, percorreu a varanda e começou a bater na madeira maciça da porta principal. Desta vez houve resposta. Ele ouviu passos arrastados no interior do imóvel. O som era claro, cristalino, o solado de botas batendo contra o assoalho. Os passos eram lentos, mas crescentes, levando José a acreditar que finalmente seria atendido. Mas a maçaneta não girou, a porta nunca foi aberta. José então aproximou o rosto e espiou por uma pequena fresta entre as tábuas. Lá dentro, na penumbra da sala, notou uma sombra se movendo em sua direção. Convencido de que estava diante do proprietário que o ignorava, José falou seu nome em voz alta, estufou o peito e afirmou que estava ali para comprar a fazenda. Neste momento, uma voz grave respondeu de dentro da casa: "Não está à venda, vá embora." A voz parecia estranhamente próxima, como se estivesse a centímetros dos ouvidos de José. Por algum motivo que ele não conseguia explicar logicamente, os pelos de seu braço se eriçaram. Aquela voz não parecia apenas irritada, parecia carregada de ódio, rancor e um tom de ameaça. Desta vez, o instinto de sobrevivência falou mais alto que a ganância. Algo dizia para ele sair dali imediatamente. Sem olhar para trás, José se virou e desceu as escadas apressado. Minutos depois, já perto da saída, ainda tentando processar o que havia acontecido, um homem se aproximou. Era o capataz da fazenda. Ele perguntou o que José fazia ali, estranhando a presença do veículo avariado. Quase aliviado por encontrar uma alma viva, José se apresentou e explicou sua intenção de compra. O capataz franziu a testa, confuso, e respondeu: "Se o senhor quer falar de negócios, terá que procurar um dos filhos na cidade. Eles não moram aqui. Ninguém mora." E foi nesse momento que a descrença de José Posse recebeu o golpe final. Após explicar que esteve no casarão, que ouviu passos e que o proprietário havia falado com ele por trás da porta, o capataz empalideceu e respondeu assustado: "Isso é impossível. A casa está vazia e trancada há 5 meses, desde o dia em que o patrão faleceu." E foi assim que José Posse, completamente atordoado, entrou em sua jardineira, ligou o motor e, ignorando completamente os pneus estourados, fugiu daquelas terras sem nunca olhar para trás. E você, acredita em assombrações e almas penadas? Estamos ansiosos para ouvir sua opinião nos comentários. E se gostou do nosso jeito de mostrar as histórias que o povo conta, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal mais sobrenatural do Brasil. Esperamos vê-los em breve. Até lá!